Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e no vídeo de hoje a gente vai continuar com os exercícios da semana 3 de Fenômenos de Transporte. Começando com o exercício 3, que diz o seguinte: um reservatório de grandes dimensões, ilustrado na figura, fornece água ao tanque indicado com uma vazão de 10 litros. Então, Q igual a 10 litros por segundo. A máquina instalada é uma bomba ou uma turbina? Qual o valor de HM, ou seja, o H da máquina? Supor fluido ideal e os dados que o gama da água, né, H2O é 10 a quarta newton por metro cúbico e a área dos tubos é 10 centímetros quadrados e o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, a gente vai começar aplicando Bernoulli. Na verdade, não é exatamente Bernoulli, seria a equação da energia, tá? Bernoulli é uma derivação da equação da energia, né? Então a gente vai aplicar isso do ponto 1 ao ponto 2, ok? Então vamos lá. No ponto 1, nós temos P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais E1 mais agora a máquina HM. Isso tem que ser igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais o H de perdas de 1 até 2. Então vamos lá. Primeiro a gente vai cancelar os termos que não precisa, certo? Ele não falou nada de perdas, então, por enquanto, perdas zero. No ponto 1, nós temos um tanque. Ele está aberto para o ambiente, então a pressão é a pressão atmosférica, a gente considera como zero. Velocidade não tem porque é um tanque muito grande. Então, ele não tem velocidade, você não vê ele diminuindo de tamanho. Então, velocidade zero. Cota tem sim. Cota a gente tem e ela vale 20 metros. HM nós não sabemos. Então vamos para a parte do 2. O 2 está jorrando água, certo? Então, nós está jorrando água, é o ponto onde está jorrando a água, ok? Aqui então nós vamos ter P2. Não vamos ter P2 porque está aberto para o ambiente. Então, pressão atmosférica. Velocidade nós temos. Se ele está jorrando água, ele tem uma velocidade. A gente não sabe quanto é ainda. E Z2 também temos. E ele está dizendo logo de cara no desenho que vale 5 metros. Ok? Então, aqui a gente vai fazer que HM, eu vou pôr desse lado, vou passar o Z1 para o outro lado, vai ser então menos 20, ok? Mais 5, que é do Z2, mais V2 ao quadrado, opa, sobre 2G. E é isso aí. A gente tem que saber só quanto vale então o V2 ao quadrado sobre 2G. Então, isso daqui a gente tira da vazão. Nós sabemos que Q é igual a V vezes A. E vazão, ela é 10 litros por segundo. Só que aqui a gente não pode pôr litro por segundo. Tem que sempre ser metros cúbicos por segundo. Então, nós vamos multiplicar por 10 a menos 3 para passar de litro para metro cúbico. Isso é igual ao V2 vezes a área, que seria a área dos tubos, que é 10 centímetros quadrados. Agora nós temos que passar de centímetro quadrado para metro quadrado, que no exercício 2, se vocês viram o vídeo, eu falei que não precisava transformar. Nesse caso precisa, porque tudo tem que estar no sistema internacional. Para passar de centímetros quadrados para metros quadrados é 10 a menos 4. Ok? Então nós temos que o V2 vai ser igual a 10 metros por segundo. Com isso, nós temos então que HM vai ser igual a menos 15,
né? 20 menos 5, menos 20 mais 5, mais 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Isso daqui dá 5, né? Esse valor, então HM é igual a menos 10 metros. Isso significa que ele é, então, uma turbina. A turbina sempre vai dar o valor negativo. Então, ela é uma turbina com HM igual a menos 10 metros. Ok? Beleza? Então, vamos agora para o exercício 4. Beleza? Vamos lá. Bom, no exercício 4, então, ele fala o seguinte: considere um escoamento como o que sai do bocal da figura a seguir. Indique quanto vale a velocidade do ar em um ponto no centro do jato. Em outras palavras, encontre uma expressão que represente a velocidade do ar em um ponto no centro do jato em função de R, G e H. Observação no ponto 1, o ponto 1 no centro do jato e o ponto 2 na entrada do tubo de Pitot. Ok? Então, esse daqui, basicamente, o que a gente tem que fazer é uma comparação entre o ponto 1 e o ponto 2. Se é ponto 1 e ponto 2, aqui são pontos muito próximos, a gente tem que apelar para usar Bernoulli. Então, vamos lá. P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Bom, aqui um detalhe importante, tá? Uma consideração que a gente vai ter que fazer que é o seguinte: eu não sei como para vocês os professores passam a equação de Bernoulli, mas existem algumas variações dessa equação, ok? Eu estou usando uma das mais conhecidas, mas existem outras variações. Então, se vocês olharem e tiver uma coisa mais ou menos parecida, mas não está igual a essa, não tem problema, porque ele é a mesma equação, só está escrita de uma outra maneira, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte: cancelar o que precisa ser cancelado. O mais fácil de se cancelar aqui é o Z1 e o Z2, porque eles estão na mesma cota, né? Estão na mesma altura. Outra coisa que é fácil de se cancelar é o P1, porque ele é logo na saída e a saída está no ambiente, então ele não tem pressão, ok? E outra coisa que a gente pode cancelar é o V2 ao quadrado sobre 2G, porque quando ele encosta no tubo de Pitot, ele não tem velocidade mais, porque a gente supõe que ele lá dentro do tubo de Pitot ele já está cheio de água ou de qualquer fluido que seja. Então, os próximos fluidos o próximo fluido que tentar entrar ele não vai conseguir, então a velocidade naquele ponto é zero. Bom, beleza. Agora a gente tem a seguinte equação. A gente tem que V1 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a P2 sobre gama. Bom, a gente tem que achar a expressão de V1, né? Agora, se vocês verem nas respostas, nenhuma delas tem o P2 em si, sim uma relação no tubo de Pitot. Então, a gente vai ter que fazer uma relação com o tubo de Pitot, ok? Ali é bem tranquilo da gente fazer. Se vocês pegarem no tubo de Pitot, ele está mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou tentar desenhar aqui, mais ou menos, tá? Ele tem isso, ele tem isso. E aqui essa diferença é o H. Bom, se a gente pegar ele aqui neste ponto, eu vou chamar este ponto aqui de PATM e esse ponto aqui de P2.
Então, a gente vai escolher P2. Então, P2 vai ser igual. Se a gente escolheu para achar P2, a gente vem para o outro lado, achar a partir do PATM. Então, ele vai ser PATM. Se descer é mais, se subir é menos. Então, ele vai descer H. Aliás, gama H. Então, mais gama M, gama de mercúrio, H. Ok? Ah, mas por que gama? Porque gama, no nosso caso aqui, é o que vai dar na nossa pressão a mais, ok? Só que nós sabemos que pressão atmosférica sempre a gente considera zero. Então, disso a gente tira aqui P2 é igual a gama MH. E o gama, todo gama é ρ vezes G, ok? Então, vamos substituir aqui. Então, V1 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a gama M, eu já vou pôr ρ M vezes G vezes H dividido por ρ vezes G. Então, a gente já vê que o G aqui cancela. Então, disso daqui, a gente vai ter que V1 vai ser igual. Vou passar, fazer em vermelho aqui. Vou passar o 2G para lá multiplicando e depois a raiz, ok? Então, a gente vai ter ρm 2, né? 2 ρmh vezes G dividido por ρ. Isso tudo na raiz, ok? Essa é a resposta que vocês precisam pôr. Se eu não me engano, na resposta, em vez de ser 2 ρmhg, é 2 ρmgh, tá? É invertido, beleza? E aproveitando, a gente já vai fazer o último, porque o último exercício é rapidinho, beleza? Então, vamos lá. Beleza, então aqui a gente tem o exercício 5 que diz o seguinte: um líquido incompressível escoa em regime permanente ao longo do tubo, conforme mostrado na figura a seguir. Determine a direção do escoamento e a perda de carga em 6 metros de comprimento de tubo. Certo, beleza. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a equação da energia, que tem P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, não tem nenhuma máquina, então eu vou pôr aqui H de máquina, mas a gente vai cancelar. P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, mais H de perdas. Aqui no exercício ele usa HL, seria a perda no comprimento. Eu geralmente gosto de usar HP, tá? Então vocês vão ver que nos exercícios que a gente está fazendo, eu sempre estou usando HP, eu vou tentar usar HP porque é um costume maior e eu acho mais intuitivo, tá? Bom, a gente viu aqui, eu já tinha notado, mas vamos ver de acordo com a imagem. Na imagem a gente consegue ver que o P1, no ponto 1, ele tem uma coluna de 3 metros. Isso quer dizer que o P1 sobre gama é 3 metros de coluna d'água. Que é 3 metros, basicamente. Tá? Metro de coluna d'água, ele se transforma em metro, quando a gente aplica na equação da energia. Então, o P1 sobre gama, a gente já tem esse valor, ele é 3 metros. Ok? O P2, se a gente olhar pela figura, ele tem meio metro. Então, meio metro. Eu estou considerando, para eu usar nos cálculos, que o Z1 é a minha cota zero. Então, esse cara aqui vai ser zero, Z1. Com isso, a gente tem que o Z2 vai estar 2 metros acima dele. Então, 2 metros. Nós temos velocidade em 1. A gente tem velocidade em 1? Tem. Nós temos velocidade em 2? Temos. Porém, ela é a mesma, porque a vazão que está passando é a mesma. E se isso é verdade, se essa vazão é a mesma, né, porque não tem como ter outra vazão aí,
e o diâmetro não muda, então a velocidade não muda, uma vez que Q é igual a V vezes A. Se não muda o A e não muda o Q, então, obviamente, o V tem que ser o mesmo também. Então, V1 é igual a V2. Então, como V1 é igual a V2, a gente pode cancelar esses dois termos porque eles são iguais. Não temos máquina, então é zero aqui também. Então, disso daqui, basicamente, a gente tem que 3 metros é igual a meio metro, mais 2 metros, mais H de perdas. Então, nós temos que o H de perdas é meio metro, ok? Bom, se ele deu positivo, então isso quer dizer que ele está indo para cima. Então, ele vai para cima, ok? Ele vai para cima, ele deu positivo, então ele vai para cima. Se ele tivesse dado negativo, isso quer dizer que a gente teria que inverter ele e falar que é para baixo, e aí o HL era mais meio, ok? Porque o HL ou HP, tanto faz. Porque a perda não pode ser negativa, tá? Ela vai sempre dar positiva na conta. Se ele desse negativo, então só inverteria a direção na qual ele está indo, ok? Então, gente, a semana 3 era isso. Bem tranquilo, né? Bem rapidinho os exercícios. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!